Espírito Santo de Deus, né? Para que inspire, para que o Senhor fale. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é milagres. Nós temos milagres que nos circundam desde sempre, né? Nós temos no Antigo Testamento, aqui nós temos uma imagem bonita da abertura do mar, né, para a passagem dos hebreus no Antigo Testamento. Nós temos aqui o Novo Testamento, em que a gente vê Jesus Cristo curando um cego, Jesus Cristo curando um paraplégico, né, que estava à beira das águas, para que as águas se movimentassem, ele pudesse correr para elas, fosse o primeiro para que ele pudesse ser curado, só que nunca tinha ninguém para levá-lo, mas Jesus vai até ele para fazer a cura. Nós temos Jesus Cristo ressuscitando Lázaro, né, que tinha morrido, seu amigo tão querido. Depois nós temos aqui Jesus Cristo andando sobre as águas e Pedro que vai ao seu encontro, mas fica com medo, começa a se afogar e Jesus resgata ele. Então Jesus operou vários milagres, mostrando assim o seu poder sobre a doença, a natureza e até mesmo sobre a morte. Mas quem é que realiza o milagre? O milagre é realizado por Deus sempre. Mas por que Jesus realiza o milagre? Porque ele é Deus. Jesus é Deus, por isso que ele realiza o milagre. Quando a gente pede a intercessão de um santo, ele está intercedendo, mas ele não está fazendo o milagre, porque o milagre somente é feito por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo ou diretamente por Deus. O que é um milagre? Milagre é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. O milagre é sempre um sinal religioso que prefigura a plenitude do reino de Deus iniciado aqui por Cristo na nossa terra. Crer por causa dos milagres ou apesar dos milagres? Nós podemos crer por uma das duas razões. Sorte daquele que já tem fé e que já crê, e que os milagres, apesar dos milagres, ele continua crendo. Por quê? Mesmo que haja milagre, a minha fé em Deus não vai mudar. Eu não preciso desse milagre, do extraordinário, para ver a grandeza de Deus no ordinário. Mas tem muita gente que precisa do extraordinário para encontrar o caminho de Deus, que ainda não encontrou. Então o milagre tem essa função de mostrar que Deus ele age no ordinário e também no extraordinário através da sua assinatura. Qual que é a essência do milagre? O essencial do milagre não é superar as leis da natureza, não é oferecer um show de onipotência divina, algo extraordinário, embora esse aspecto seja o que mais ocorre aquele que chama a atenção do público, né, quando se fala em milagre. O essencial do milagre é, antes de tudo, ser um sinal da presença de Deus no meio de nós. É a assinatura divina sobre algo extraordinário. Por que há tanto ceticismo em relação aos milagres nos dias atuais? São dois os motivos maiores, né, de que as pessoas acabam não acreditando ou não dando valor para os milagres de fato. Primeiro por conta da ciência, né? Porque a ciência, com esse progresso, ela tem mostrado que muitos fatos que outrora eles eram inexplicáveis, hoje eles são perfeitamente compreensíveis, porque existem estudos que podem explicar como que eles funcionam, principalmente através da psicologia e da parapsicologia, que tem contribuído bastante para isso. Vou citar algo bem curioso para vocês. Vocês já viram aquele caso das santas que choram? Geralmente, esse dito milagre não é um milagre exatamente. Por quê? Porque aquele sangue que corre dos olhos da santa é de alguma pessoa que está ali perto. Tem uma metragem, se não me engano, de 5 metros de distância, em que sempre vai ter uma pessoa que ela vai estar fazendo essa transferência. Isso a parapsicologia, ela explica. Então, cientificamente, é possível comprovar isso.
né? Embora pareça uma coisa incrível para a gente. Então, quando você vai fazer uma avaliação, uma análise daquele sangue, você vai verificar que é o sangue de uma dessas pessoas que estão ali próximas. Só para dar um exemplo como que a ciência trabalha e a igreja também, porque a igreja só considera milagre aquilo que de fato a ciência não conseguiu explicar. Além desse motivo do ceticismo, nós temos um outro, né? O que acontece? O ser humano ele tem um gosto meio consciente ou não consciente pelo maravilhoso, de modo que facilmente se inventaram histórias gigantescas que se admitem intervenções extraordinárias além do curso ordinário da história. Então, como as pessoas gostam do fantasioso, muitas pessoas acabam não acreditando, porque acham que tudo é fantasioso e aí perde a essência do milagre e não vem a mão de Deus por trás do milagre. Então, esse é outro motivo também do ceticismo nos dias de hoje. Os milagres acontecem apenas em ambiente católico? O que se observa hoje em dia é que em grupos religiosos ou mesmo não religiosos, também podem ocorrer milagres, é claro que podem, né? Mas o que acontece em outros ambientes que não são católicos, o que a gente vê com frequência, que dizem que é milagres, mas não é, são fortes emoções, né? Estados de ânimo entusiástico, né? Que aí pode levar a pessoa a pensar que teve uma cura milagrosa. Eu vou citar para vocês, vamos citar João de Deus que fazia suas curas espirituais. Só estou fazendo uma citação, não estou criticando, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa ia com a sua boa fé, com a sua crença, e até lá ele fazia uma cirurgia espiritual. Ele retirava os sintomas. Por quê? Através da psicologia e parapsicologia nós conseguimos explicar isso. Ele faz uma leve sugestão, a pessoa aceita essa sugestão pela sua fé e ela não tem mais aquele sintoma, porém a doença permanece. Quem seria capaz de fazer essa cura inexplicável seria somente Deus. Mas por esse caminho ele não tem mais sintoma, mas logo para frente ele acaba morrendo pela mesma causa. Então isso acontece com muita frequência, por isso que a igreja investiga tanto antes de considerar um milagre, né? Agora, uma coisa que a gente observa que somente no catolicismo se dão esses fenômenos extraordinários em número relevante. A quantidade de milagres que acontece em ambiente católico é absurdo. E o mais legal é que eles são devidamente examinados e diagnosticados por peritos que não são católicos. Daí a nossa confiabilidade, né, nessas pesquisas, porque quando existe um milagre, ele foi diagnosticado, ele foi verificado por um perito que não é católico. Pois bem, agora que nós apresentamos os milagres, vamos falar hoje de alguns milagres especiais que talvez você não tenha conhecimento. Ele faz parte da nossa igreja e é uma grandeza que a gente tem. É um presente de Deus para nós, para aumentar a nossa fé e muitas vezes a gente não tem conhecimento porque a mídia não divulga. Não é interessante que a gente seja forte com a fé. É interessante que a gente seja fraco para poder ser manipulado pela mídia. Então, hoje nós vamos falar da Santa Casa de Loreto. É o lugar onde transcorreu o maior acontecimento da história, a encarnação do Filho de Deus. Então, para a gente conhecer primeiro a Casa de Loreto, que é a casa de Maria, nós vamos primeiro lá para Jerusalém. Na Jerusalém, não, nós vamos lá para Jerusalém, em Nazaré, na verdade, na Basílica da Anunciação. Para quem já foi para Jerusalém, a gente faz uma visita até Nazaré para a gente conhecer a casinha de Maria. O que acontece? Ali a gente tem uma gruta que fazia parte da casa de Maria. Então, esse foi o local onde o arcanjo Gabriel apareceu para Maria e ele anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Eles construíram uma basílica, isso é muito comum, né, nesses lugares sagrados, para proteger e também para melhor acolher os fiéis. Então, a casinha ela fica naquele ambiente ali à esquerda na imagem, né, protegido por grade para que não seja deteriorado e para que outras gerações também tenham essa oportunidade que a gente tem quando vai para lá de conhecer. Só que a gente tem apenas a gruta ali em Nazaré, sem as paredes. Então, essa gruta fazia parte da casa, mas além dessa gruta, nós tínhamos mais 3 paredes que fechavam, complementavam a casa. Nesse lugar hoje, nós só temos essa gruta, que era um lugar utilizado na casa como um depósito, onde se guardavam as coisas. Ali também foi feito um altar. Agora nós vamos ver onde estariam as paredes da mesma casinha.
ela estaria no Santuário de Loreto, que fica na Itália, a mais ou menos 300 quilômetros de Roma. Então, o Santuário de Loreto, hoje, ele acomoda as paredes da casa, que eu vou explicar daqui a pouco esse grande milagre. Então, as paredes da casa, nós temos aqui as 3 paredes, vocês podem ver que nesse quadradinho pequeno, isso equivale à janela por onde o arcanjo entrou para anunciar a Maria. Depois nós temos também o altar dos apóstolos, que foi posteriormente construído para que os apóstolos celebrassem as missas sempre que fossem para Nazaré, na casa de Maria. Essas paredes e esse altar ficou por mais de 1.200 anos lá em Nazaré. Só que agora, tudo isso daqui que a gente está vendo está em Loreto, na Itália. Então vamos ver. Esse fenômeno é chamado de translação, a translação da casa de Maria. Então eu vou contar primeiro para vocês o que aconteceu. A Santa Casa, ela foi retirada milagrosamente da Palestina para impedir que caísse nas mãos dos maometanos. Quem eram os maometanos? Eram muçulmanos, que eu expliquei para vocês nos encontros atrás, que eles invadiram a Terra Santa e eles destruíram todos os templos sagrados. Aí nós tivemos depois os cruzados para nos defender, mas num determinado momento vai ser invadido e vai ser dominado totalmente pelos muçulmanos, que é mais ou menos nessa época mesmo, né? A última fortaleza, inclusive, do reino latino, né, criado pelas cruzadas lá, começou a ser sitiada pelo sultão, que era o sultão muçulmano chamado Calil, em abril de 1291, e acabou caindo nas mãos anticristãs, né, dos muçulmanos, em 1291. Nazaré fica a 41 quilômetros desse antigo enclave cristão que tinha lá. E aí, com tudo isso daí, essa desgraça pôs fim à hegemonia católica da Terra Santa. A partir daí, nós perdemos e foi dominado pelos muçulmanos, como é até hoje. Nós temos somente liberados o acesso e também o cuidado de alguns lugares sagrados, né? O Santuário de Nazaré, que é onde ficava a casinha, estava muito ligado aos cruzados que lá estavam, né, para proteger aquele lugar. A primeira igreja construída no local, ela foi arrasada em 1090 pelos turcos, mas ainda eles não tinham visto ali a casa de Maria. Parece que ela ficou escondida, eles foram cegados e não tinham percebido ela, né? As atrocidades desses turcos, elas também levaram a convocar a segunda cruzada, e após disso eles construíram então um santuário e uma cripta, né? Só que depois também os islâmicos eles dominaram novamente e aí eles demoliram o santuário. Mas a cripta voltou a ser salva providencialmente. Não sei porquê, mas a casa de Maria não era destruída. Essas paredes elas são intactas da forma como elas foram construídas. Então essa aqui é a história. O que acontece? Essa casa seria destruída porque teve a invasão muçulmana. Por incrível que pareça, essa casa ela vai translar, ela vai voar da Palestina, primeiramente até onde a região chamada Croácia hoje, onde era chamado Tersato, hoje chama Tirsat, fica na Croácia. Essa casa ela vai permanecer ali onde vocês podem ver no mapa, o primeiro ponto, Tersato, por 2 anos e 7 meses aproximadamente. Ali ela fica. Todo mundo vai se impressionar com ela. Depois ela vai sair dali inexplicavelmente, novamente, ela vai atravessar o mar e ela vai passar, ela vai pousar, porque na verdade ela pousa sobre a província de Arcona, em Posadora. Ali ela vai ficar por mais um tempo. Depois ela vai voar novamente e ela vai se depositar numa floresta de uma senhora chamada Loreta. E ali ela vai ficar por bastante tempo, vai ficar aproximadamente 2 anos. Depois, essa casa novamente, ela vai ser levada para uma roça de 2 irmãos que ficava ali próximo. O que acontece é que todos os lugares em que essa casa estava, sempre existia algum vidente, sempre existia uma pessoa de fé que era avisada que essa era a casa de Maria. Então a igreja local tomava as providências para verificar essa autenticidade e era confirmado.
Mas quando eles pensavam em construir ali uma basílica, uma igreja para proteger um santuário, o que acontecia? Essa casa, ela sumia, ela simplesmente desaparecia. Mas ali onde tinha estado, por exemplo, em Tersato, eles construíram uma basílica enorme em homenagem à casa de Maria que ali esteve. A mesma coisa em Ancona, depois novamente. Só que quando ela foi para a Roca dos Irmãos, todo mundo conhecia a história da casa. Então eles arrecadavam muitos recursos com isso, porque as pessoas iam visitar e entregavam seus valores para que pudesse ser mantido. E esses irmãos começaram a brigar por causa dessas ofertas que recolhiam. Então a casa ali ficou por muito pouco tempo, até que ela se depositou onde ela está hoje, numa estrada pública. Ela se encontra hoje ainda. Hoje já tem uma basílica sobre ela, mas ela se depositou ali. Agora eu vou explicar para vocês os acontecimentos, qual é a veracidade desses casos, né? Por que a gente pode de fato acreditar que eles são verdadeiros ou que não. Por exemplo, primeiramente, qual que era a tese, né, pelos estudiosos? Olha, os cruzados, eles sabiam que era a casa de Maria, eles sabiam que os muçulmanos iam invadir, iam destruir, então eles trouxeram essa casa e eles montaram essa casa, mas espera um pouquinho, ela passou em 5 lugares diferentes, porque não tem como trazê-la em pé, né? Porque na verdade ela não tem alicerce, só são paredes. Então eles desmontaram e foram montando em 5 lugares diferentes, né? Primeiro momento foi isso que se falou, mas agora nós vamos ter as comprovações, ó, comprovações da autenticidade da casa de Maria. Vamos lá, primeiramente, análise das pedras, dos tijolos e da argamassa que compõem a parede da casa. Ao mesmo tempo em que a análise química da massa que une as pedras apresenta características típicas da zona de Nazaré, não existe esse tipo de argamassa na Europa. Não existe. Ela é típica de Jerusalém, de Nazaré. A homogeneidade exclui qualquer possibilidade de uma hipotética desmontagem e remontagem das pedras. Então, ela não pode ter sido desmontada de forma alguma. Ela tem a composição de sempre, ela não foi desmontada e montada. Isso já foi comprovado por todos os estudos e que continuam sendo feitos com o passar do tempo, né? A massa que une as pedras, ela foi feita com sulfato de cálcio hidratado, que é gesso, engrossado com pó de carvão de madeira, segundo uma técnica que é utilizada lá na Palestina há 2000 anos, mas jamais ela foi empregada na Itália. Portanto, a Santa Casa chegou a Loreto com as pedras e os tijolos unidos pela mesma massa usada para uni-los há 2000 anos atrás, lá em Nazaré. Então, essas paredes chegaram íntegras. Agora, como ela andou 2.300 quilômetros dessa forma e chegou íntegra, sem ter fundação, porque não tem fundação. A fundação da casa, ela está, inclusive as marcas da fundação, a comprovação dos pontos de fundação estão lá em Nazaré e podem ser verificados. Existe também a distância da parede, que é exatamente igual, e os pontos de fundação são os mesmos da casa que nós temos na Itália, exatamente o mesmo ponto. Por incrível que pareça, essa casa, ela sobrevoou e ela foi instalada numa estrada pública, que é onde está hoje. Primeiro, segundo ponto, numa estrada pública é impossível que se possa construir em qualquer lugar do mundo. Então, ninguém poderia construir uma casa numa estrada pública. Assim como no Brasil, eu não posso chegar numa estrada e construir, ainda mais uma estrada de muito acesso. Primeiramente, não poderia acontecer isso. Terceiro, ela foi depositada sobre um arbusto. Quando a gente vai preparar um terreno para uma construção, quem for aí engenheiro civil pode confirmar isso, você prepara o terreno, você tira todo tipo de imperfeição que haja, de pedras, de qualquer tipo de árvore, de grama que exista, quanto mais um arbusto. Essa casa ela foi depositada em cima do arbusto grande, de forma que a casa está em cima de um arbusto e o arbusto ele continuou crescendo ao lateral da casa. Outro ponto curioso. Depois, não há alicerces. As paredes que estão em Loreto, elas não têm alicerce. Elas estão soltas, paredes sem alicerce. Mais um detalhe.
A porta construída, ela foi construída na parte maior da casa e não na parte menor, como é comum a construção lá na Itália. Geralmente eles constroem a porta no lugar menor, de forma que ela fique contra o vento. Essa porta ela está na parte maior, totalmente contrária a qualquer construção na Itália, e ela também está sujeita às intempéries do tempo. Então é outra coisa que não poderia ter acontecido. Mais uma curiosidade, as inscrições nas paredes, elas são próprias dos judeus cristãos da época, são mais de 50 inscrições, em que diz Jesus, Filho de Deus, Casa de Maria, Jesus Cristo, nosso Salvador, e muitas outras inscrições referentes a Jesus. Então, as pessoas da época que visitavam essa casa lá em Nazaré, porque ela ficou por 1.200 anos lá, essas pessoas escreviam, né? Elas faziam inscrições, são mais de 50 inscrições que nós temos na casa. E por último, nós temos o altar dos apóstolos. O altar dos apóstolos, no altar foi constatado que as pedras que se encontram lá na Gruta da Anunciação, lá em Nazaré, onde fizeram aquela basílica, na Terra Santa, ela tem a mesma origem dessa pedra que está no altar dos apóstolos, que veio junto com a casa. Esse altar, ele seguiu junto com a casa e foi depositado no mesmo lugar. Essa pedra que forma o altar é a mesma pedra da gruta que está lá em Nazaré. O altar dos apóstolos é constituído por uma única pedra. Hoje ela é coberta por um grande metal para proteger, né? Mas ela é trabalhada em estilo típico da Palestina. Nunca ninguém trabalhou com esse estilo lá na Itália. Todas essas comprovações não nos fazem crer, fazem nos ter a certeza de que essa casa que se encontra hoje na Itália é a casa de Maria de Nazaré. Então, aqui, para a gente finalizar, aqui a gente tem o santuário em Loreto, né? Aqui nós temos uma inscrição de Jesus Cristo, né? Uma das 50 inscrições que a gente comentou. Então, essa é uma das 50 inscrições que está na parede da casa. Hoje é um santuário muito visitado, Loreto. Vão devotos do mundo inteiro, né? Porque de fato é um milagre. A casa ela foi sobrevoada. A igreja hoje, ela chegou à conclusão, depois de que algumas pessoas também que viram, que constataram, mas aí são pessoas que escreveram sobre isso, dizendo que eles viram anjos que transportaram essa casa nos lugares onde elas apareceram, depois elas subiram porque os anjos que a trouxeram a pedido do nosso Senhor para que a casa da Mãe de Deus não fosse destruída. E ali a gente tem aqui essas pessoas em oração, porque a casa de Maria ela está ali dentro, ela foi protegida de forma que não seja deteriorada também. As pessoas entram, fazem a visitação e fazem as suas orações aqui na parte de fora. Então, espero que vocês tenham gostado. Quando forem para a Itália, se conseguirem aproveitar, fica 280 quilômetros, tá? De Roma. Se forem dar um pulinho em Roma, aproveita e vá para Loreto também para conhecer a casa de Maria, né? As 3 partes da casa de Maria. Continuando agora, né, falando sobre milagres, nós vamos falar sobre São Padre Pio de Pietrelcina. Ele dizia: eu farei mais barulho morto do que vivo. Essa frase, farei mais barulho morto do que vivo, é uma das mais conhecidas do Padre Pio. Ele também é conhecido, muito conhecido, como o santo dos estigmas. Ele trazia os estigmas no seu corpo, as marcas da paixão de Jesus Cristo. Ele trazia nas 2 mãos, nos 2 pés e do lado do coração, né? As mesmas marcas que Jesus teve, ele também trouxe nas suas mãos, nos seus pés e do seu lado. Mesmo com seu ministério sacerdotal vitimado por calúnias, muitas calúnias da igreja, ele não arrefeceu seu coração com a igreja. Ele tinha grande apreço pela igreja e admiração. Ele sabia muito bem distinguir de onde vinham as calúnias, sendo essas vindas de parte de algumas pessoas da igreja, mas não da igreja mãe e mestra que ele tanto amava. Olha que grandeza, né? A gente vê tantas calúnias hoje, tantas coisas que difamam sobre a nossa igreja e a gente, como fica a nossa fé? Nós temos que saber separar muito bem isso, né? Porque a igreja de Cristo, ela é santa. Então ele sabia muito bem separar isso, ele amava a igreja. Padre Pio, ele foi muito enérgico na sua confissão, a ponto de negar muitas vezes
a absolvição para aqueles que estavam se confessando. Ele via nos olhos que a pessoa não estava arrependida. Um dia, um jovem disse que estava chorando porque não havia recebido a absolvição. Aí Padre Pio disse para ele que ele estava fazendo aquilo porque ele queria que ele fosse para o céu, para que ele de fato estivesse arrependido. As pessoas que eram repreendidas pelo Padre Pio sentiam compulsão no coração. Depois elas voltavam e elas eram profundamente tocadas no coração. A não absolvição trazia ao coração delas o desejo de mudança de vida autêntica. De fato, eles mudavam de vida. Quando voltavam, aí o Padre Pio dava a absolvição porque eles já estavam arrependidos. Esse é um santo do nosso tempo, do século passado, o século que nós vivemos, né? Então, é um grande santo do nosso tempo que vale a pena a gente conhecer. Vamos entender um pouquinho da história do Padre Pio. O nome dele era Francisco. A mãe era muito devota de São Francisco e ela colocou esse nome no seu filho por conta dessa devoção. Ele nasceu numa família de 7 filhos em Pietreutina, por isso que ele é São Padre Pio de Pietreutina, embora ele tenha feito todo o seu ministério em outro lugar, São Giovanni Rotondo, que ficava próximo. Quando criança, ele conversava com a Nossa Senhora e Jesus Cristo. Ele conversava também muito, era muito amigo do seu anjo da guarda. E ele dizia que a gente tem que ser amigo do anjo da guarda, a gente tem que procurar conversar com ele. Isso ele fazia com muita sutileza e muito sucesso. Ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos, que é uma das ordens dos franciscanos, uma das ordens mais simples dos franciscanos, né? Ele entrou com 15 anos em São Giovanni Rotondo. Essa ordem ficava numa região próxima de onde ele morava, mas próxima, não encostada, né? Tinha uma certa distância. Então ele entrou para essa ordem dos capuchinhos com 15 anos de idade. Lá ele vivia a penitência, flagelação, autoflagelação e muita oração. Francisco, ele também foi estigmatizado. É o único padre estigmatizado na igreja, foi Padre Pio. São Francisco de Assis também tinha os estigmas de Cristo. Ele carregava também as marcas de Cristo, da paixão de Cristo nos braços, nos pés e do lado. Só que São Francisco não foi padre. Então, por isso que São Padre Pio é o único padre que foi estigmatizado, né? Inclusive falavam o seguinte, que dessas feridas saía muito sangue. Ele perdia tanto sangue que o sangue que ele vertia diariamente era capaz de matar uma pessoa de anemia. Mas com ele não acontecia nada, é algo também extraordinário. E dessas feridas, ao invés de ficar um cheiro ruim, saía perfume. Ele era sempre perfumado, então dessas feridas saía bastante perfume. Ele ficou por 9 anos com estigmas invisíveis. Então, o que acontece? Ele ingressou nessa ordem, só que ele ficava com febre altíssima, de quase 50 graus. Os superiores desse convento, eles observaram que eles não poderiam cuidar dele nessas condições, né? Ele suava demais, então ele já tinha os estigmas, mas eles não eram visíveis, eles eram invisíveis, mas ele tinha todos os sintomas dos estigmas, mas as pessoas não conheciam. Então, o que fizeram com o Padre Pio? Pediram para que ele retornasse para a casa dele e ficasse aos cuidados da mãe. Então, ele vai ficar por muitos anos lá aos cuidados da mãe, até que ele melhora e aí ele volta para o convento dos Capuchinhos. Quando ele retorna, a partir daí, ele vai ter os seus estigmas visíveis. Aí sim, eles começam a ver que tudo aquilo que ele sentia anteriormente era por conta desses estigmas que agora eram visíveis, né? Ele vai ter esses estigmas visíveis por mais de 50 anos. Sempre quando iam acontecer os estigmas, ele tinha uma febre de 48 graus, inexplicável pela ciência, mas ele ficava muito quente antes de receber os estigmas. Depois da Santa Missa, sempre Padre Pio ficava em êxtase por muitas horas. Ele se ajoelhava e ele ficava em êxtase, num êxtase profundo, muitas e muitas horas, numa completa alegria inexplicável. Essas histórias que eu estou contando e também que vou contar ainda para vocês, elas foram documentadas pelo diretor espiritual dele. Ele tinha um diretor espiritual em que ele comentava tudo que ele fazia, tudo que acontecia com ele, e esse diretor anotava, porque sabia que o Padre Pio tinha algo diferente, né, para nos oferecer depois também. Ele tinha, dentre vários dons que ele também tinha o da bilocação, que é um dom que
a pessoa pode estar aqui, mas ela está em outro lugar ao mesmo tempo. Isso vai ser comprovado depois, quando alguns milagres acontecem, as pessoas vão procurá-lo e falam, mas aconteceu semana passada na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, mas espera um pouquinho, São Padre Pio nunca saiu dessa região, como ele estava lá? Ele tinha esse dom da bilocação, além do bom dom da profecia. Né? As pessoas iam lá, ele também profetizava sobre o que aconteceria com aquela pessoa, e de fato depois acontecia, né? Alguns fenômenos eles são explicados pela parapsicologia, né? Mas qual que é a assinatura de Deus são os milagres por trás disso, né? A parapsicologia consegue até explicar esse fenômeno que tinha o Padre Pio, né? Dos estigmas. A parapsicologia consegue. Mas por trás disso tinha fenômenos que aconteciam de forma extraordinária, que tinham a assinatura de Deus, porque através disso muitos milagres ocorriam. Esses milagres não são explicados pela ciência, aí sim são considerados milagres, né? Ele teve muita perseguição pela igreja, foi acusado pelo bispo local, pelos sacerdotes. Tem um padre chamado Gemelli, que era um padre muito reconhecido no Vaticano, porque ele era ateu e foi convertido, um homem muito estudioso, e ele prestava serviços no Vaticano. Então, quando ele foi visitar o Padre Pio para verificar a autenticidade das suas chagas, ele afirmou, sem mesmo ter procurado a fundo, que o Padre Pio estava mentindo sobre aquilo, que ele era um charlatão, que era um psicopata que machucava a si mesmo. Padre Pio ouviu tudo aquilo quieto. O problema é que o Padre Gemelli trabalhava para o Vaticano, então ele levou essa realidade para lá. Padre Pio foi muito perseguido, foi muito difícil para ele, acusado, mas as pessoas de fé continuavam acreditando e buscavam o Padre Pio mesmo assim, embora a igreja passou por muito tempo acusando e não acreditando nele. Mas foi uma fase, né? Porque depois ele vai ser santificado. Todas essas perseguições ele aceitou com profundo amor à igreja e unia o sofrimento, esse sofrimento que ele sentia, ele entregava a Cristo para se unir ao sofrimento de Cristo. Ele se entregava com alegria e com amor. Cada pecador convertido, o seu sofrimento aumentava, porque ele tirava as dores daquele pecador, aliviava o sofrimento e ele ficava com essas dores para si. Ele ficava até 18 horas dentro de um confessionário atendendo confissão. Eram filas enormes de pessoas que buscavam o Padre Pio para se confessar. Na parte da manhã ele atendia as mulheres, na parte da tarde os homens. Naquela época eram separados, né? Ele ficava 18 horas, imagina o tempo que sobrava para ele se alimentar e para ele dormir, né? A vida dele era entregue totalmente a Deus. Nós temos na nossa paróquia uma senhora que é uma religiosa que se confessou com o Padre Pio. Então, quem tiver oportunidade, né, quiser conhecê-la, é a irmã Rosa. Ela faz parte da congregação das Irmãs Dominicanas. São aquelas freiras de branco que a gente vê na igreja. É aquela senhora mais velhinha, né, chamada Irmã Rosa. Ela se confessou com o Padre Pio. Ela é italiana e ela se confessou com o Padre Pio. Então, se alguém quiser, tiver alguma curiosidade, pode perguntar que ela pode esclarecer para a gente, né? 9 anos antes do Padre Pio morrer, ele foi diagnosticado com câncer. Ele teve a visita de Nossa Senhora de Fátima na sua cidade e ele atribuiu a sua cura a Nossa Senhora de Fátima. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele carregava o terço, ele rezava o terço com muita frequência, isso aí diariamente, né? Várias vezes, rezava o terço, rezava o rosário. Ele tinha perseguição diabólica. Ele apanhava fisicamente, ele tinha uma grande sensibilidade espiritual. Ele sabia ler os corações das pessoas, ainda que não falassem tudo o que tinha por dentro. Conta-se que algumas almas do purgatório lhe apareceram e pediram inclusive uma missa para poderem assim adentrar o céu. Então, ele, além de tudo isso que ele fazia pelos vivos, ele fazia pelas almas do purgatório que apareciam para ele. Por conta de tudo isso, o próprio diabo tentava tentá-lo e batia fisicamente, ele apanhava fisicamente do demônio e ele conseguia suportar essas dores. E essas almas que apareciam para ele rezava as missas para que elas pudessem adentrar o céu. Depois nós vamos ver o corpo do Padre Pio, que ele permaneceu com um alto grau de incorrupção depois da morte também, mostrando também mais um sinal
de santidade dele, né? Ele foi beatificado e santificado diretamente pelo Papa João Paulo II. Agora nós vamos ver um pouquinho dos seus milagres, alguns milagres que são inúmeros, porque ele é um santo do nosso tempo, muita gente conheceu ele, ele é muito, muito famoso, e muitos milagres aconteceram, mas continuam acontecendo ainda pela intercessão de Padre Pio. Vamos começar com esse aqui, que é o menorzinho, mais simples, né? Padre Pio salva o soldado italiano. Um soldado do exército italiano foi para a sacristia, né? Aí ele se aproximou do Padre Pio, se ajoelhou em frente a ele e disse, chorando, né? Padre, obrigado por me salvar da morte. Aí aquele homem contou para o Padre Pio e para as pessoas que ali estavam, por isso que tudo isso é documentado, porque não foi o próprio Padre Pio que escreveu, né? Eu era um capitão da infantaria e um dia no campo de batalha, numa hora terrível, alguma coisa ia acontecer comigo. De repente eu vi um frade próximo de mim. O frade me disse, Senhor, fique longe desse lugar. Então eu fui para longe daquele lugar e fui para próximo do padre. Nesse mesmo momento que eu me movi, houve um estouro de granada no lugar onde eu estava. Pouquíssimos segundos antes, aquela granada abriu uma cratera. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá. Depois, ele voltando para casa, ele viu que a sua mãe tinha foto de um frade e era justamente esse que tinha salvado ele. Aí ele tomou conhecimento que era o Padre Pio e ele foi até lá para comunicar. E o Padre Pio ainda brincava, né? Era engraçado. Me lembro de você lá, ainda bem que você me ouviu. Então ele fazia algumas piadinhas de fato, né? Depois desse temos mais um milagre também com soldados, né? O Padre Pio, ele para bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Vários pilotos, né, da aviação britânica e norte-americana na Segunda Guerra Mundial, dessas duas nacionalidades, de regiões diversas, né? Eles, depois de 8 de setembro, eles estavam na área para cumprir as missões no território italiano. Então, qual que era a missão dele? Destruir muitos lugares. Então, eles passavam e jogavam os mísseis para que pudessem destruir a região. Acontece que naquela região ali de Gargano, que é perto de São Giovanni Rotondo, as pessoas que estavam servindo ali, que estavam dirigindo esses caças, esses pilotos, eles viram um monge no céu. Esse monge proibia ele de lançar as bombas naquele local. Então eles estavam sobrevoando e viam esse monge impedia de... E eles achavam isso estranho. Aí depois eles voltaram, né? Só que o seu superior, ele achou aquilo um absurdo, né? Era o general da Força Aérea, falou, isso aí não é possível, alguma coisa está errada. E aí ele falou, eu que vou eu vou pessoalmente lá para poder atacar esse lugar. Ele foi, né, com seu caça, e de fato ele testemunhou pessoalmente que esse frade que ali estava, ele impedia. Não só isso, que os mísseis caíam num lugar próximo que havia por ali, era um grande campo, né, que não havia habitação. Os mísseis caíam todos ali. Então eles caíam sozinhos e esse frade sobrevoava. Depois de muito tempo, né, ele voltou, ele via que esse monge não saía do lugar. As pessoas estavam incrédulas e aí ele voltou, né? Falou, olha, de fato tem um frade que está voando ali. Isso voltou. Aí foi de imediato para o quartel, né? Surpreso, atônito, né? Que chegou, tanto ele quanto os pilotos no céu viram esse monge, né? Com as mãos elevadas, né? As bombas se desprendiam e caíam em outros lugares, num bosque ali perto. E todos se perguntavam quem era aquele fantasma, né? Que impedia esse ataque deles. Ao ouvir dizer, depois que isso aconteceu, as pessoas ele ouviu dizer que existia um frade em São Giovanni Rotondo que tinha os estigmas. E aí ele falou, será que tem alguma coisa a ver com esse frade que aparecia para gente? Aí ele resolveu comprovar pessoalmente. Aí quando a guerra acabou, a primeira coisa que ele fez foi ir para São Giovanni Rotondo, né? Então, acompanhado de alguns pilotos, ele foi até o convento dos Capuchinhos. E ao cruzar a sacristia, viu-se diante de vários frades, entre os quais ele reconheceu imediatamente aquele que tinha parado os aviões. Aí o Padre Pio se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse, então era você que queria matar a todos nós?
O general se ajoelhou diante do Padre Pio, que, como costume, tinha falado num outro dialeto, mas ele tinha entendido. Padre Pio tinha esse dom. Ele conversava com pessoas de várias nacionalidades. Ele falava no dialeto dele, mas aquele que estava ouvindo, ouvia na sua própria língua. Dom de línguas extraordinário, né? Aí o general, no entanto, tinha certeza de que o monge lhe falara em inglês. Os dois se tornaram amigos e o general, que era protestante, se converteu ao catolicismo. Depois, nós vamos ter agora o milagre da criança. Esse aqui é extraordinário. Uma criança de 6 meses estava gravemente doente. Apesar do tratamento médico, a sua morte parecia inevitável. Mas a sua mãe tinha fé, né, e não aceitava essa morte. Como ela te conhecia a fama de santidade do Padre Pio, ela resolveu levar a criança até São Giovanni Rotondo para pedir uma intercessão. A viagem era de trem muito cansativa e longa, mas não detinha a mãe, porque era a única esperança que ela tinha, né? Tinha fé no poder de Deus pelas mãos do Padre Pio. Então ela partiu. No decorrer da viagem, o estado da criança se agravou. Essa criança veio a falecer, mas a mãe não perdeu a fé e a confiança. Então ela enrolou esse bebê em panos, colocou dentro de uma valise, que é essa malinha que você tem ali em cima. Fechou a valise. Chegou no convento, apressou-se, né, para ir para o convento, encontrou o Padre Pio no confessionário, né, pegou uma senha, entrou na fila com a criança morta dentro dessa valise, dentro dessa malinha. Quando chegou a sua vez, ela se ajoelhou aos plantos diante do Padre Pio e abriu a valise. Quando ela abriu, o Padre Pio empalideceu. Ele ergueu os olhos para o céu profundamente emocionado e entrou em oração. Nesse mesmo lugar havia um médico presente, porque o Padre Pio, depois vocês vão ver, ele construiu um hospital, né? E nesse hospital tinham vários médicos, e esse médico era amigo dele, estava sempre presente ali para poder constatar também as curas, né, se eram de fato milagrosas ou podiam ser explicadas pela ciência. Então esse padre estava ali do lado dele, o Dr. Sanguinetti. Ele é do braço direito do Padre Pio, nessa casa que ele abriu lá, que era um hospital. E esse médico assistiu essa cena, né? Ele declarou que mesmo que o bebê não tivesse morrido, só pelo fato dele ter sido colocado dentro da malha, já teria sido sufocado, né? Depois ele escreveu: impossível sobreviver. De repente, a fisionomia do Padre Pio se transformou. Ele interrompeu a oração, voltaram-lhe as cores, ele dirigiu para a mãe da criança com voz forte: por que choras? Teu filho não está morto, ele apenas dorme. E, na realidade, a criança tinha voltado a respirar e dormia. Diante da felicidade indescritível da mãe e dos louvores de todas as pessoas que estavam presentes e testemunharam esse milagre. Aí a gente tem uma passagem que fala assim, no Evangelho de São Mateus, né? Mateus nos conta da ressurreição da filha de Jairo. Então, pela intercessão de Padre Pio, a criança também ressuscitou da mesma forma que a filha de Jairo fez também, né? Que Jesus fez com a filha de Jairo. Agora, o último milagre que eu vou contar para vocês, embora eu tenha muitos outros, né? Em 1947, aconteceu uma cura extraordinária. Essa, inclusive, para a ciência é a mais extraordinária. Por quê? Muitos médicos puderam comprovar e não sabiam explicar o que tinha acontecido, né? Tinha uma moça chamada Gemma de Giorgi. Ela morava na Sicília. Ela nasceu sem pupila. Pupila é essa íris do olho que a gente vê aqui, essa bolinha, né? Sem isso a gente não consegue enxergar, né? Isso faz com que a gente consiga enxergar. Ela nasceu absolutamente cega, ela nunca enxergou. Os pais, né, eles confirmaram esse diagnóstico, mas a avó da menina, que era muito fervorosa na fé, ela não podia aceitar isso. Então, ela, cheia de confiança, rezou muito a Deus e quando a garotinha estava com 7 anos, ela decidiu ir até o Padre Pio com a menina. Juntas, cheias de fé, fizeram uma longa viagem até São Giovanni. Logo que elas entraram na igreja do convento, né, Padre Pio já estava distribuindo a comunhão. De repente, toda a gente ouviu a voz, todo mundo que estava lá ouviu a voz do Padre Pio. Gema, vem aqui! No meio de todo mundo. A avó e a neta se surpreenderam, né? Aí abriram um caminho por entre aquela multidão de pessoas que estava lá e elas foram e se ajoelharam junto do altar. Aí o Padre Pio sorriu para a menina e disse que podia fazer ali agora a sua primeira comunhão.
Ela concordou. Então ele atendeu ela primeiro, parou tudo, atendeu ela em confissão, pôs a mão sobre os seus olhos e em seguida ele ministrou a comunhão para ela. A avó perguntou para a menina depois, mais tarde, né, se ela tinha feito algum pedido. Ela falou: não, não fiz pedido nenhum. Pouco depois, ele estava novamente abençoando todas as pessoas depois da missa. Aí ele voltou para abençoar a Gema novamente. Falou assim: que Nossa Senhora te abençoe, Gema, procure sempre ser uma menina boa. Nesse mesmo instante, a Gema deu um grito extraordinário, porque ela passou a enxergar. Uma menina sem pupila começou a enxergar. Só que esse milagre não ficou só nisso, porque essas coisas extraordinárias e momentâneas, elas podem acontecer. A gente vê que acontecem uma série de seitas por aí. Mas ela enxergou por todo sempre. Algo que foi inexplicável para a ciência. A cura ela foi completa e definitiva, porém os olhos continuaram sem pupilas. Não é que foi restabelecida a pupila, não. Ela enxergava mesmo sem pupila. Isso teve autêntica comprovação pela ciência. Depois de 4 meses, Gema foi examinada por vários oftalmologistas de renome e viu que era impossível que ela enxergasse, pois ela continuou enxergando. E aí ela entrou por uma instituição em que ela foi uma leiga consagrada e ela lecionava e ela explicava. E foi exemplo de vida por tanto tempo. A única pessoa no mundo, primeira vez na vida, que sem pupila conseguiu enxergar. Bom, nós falamos de alguns milagres, né, do Padre Pio. A nossa fé e devoção não deve depender dos milagres. Os milagres, eles auxiliam, mas a gente tem que acreditar pela grandeza da ação de Deus através de algumas pessoas, que ao princípio são pessoas comuns, né? Um padre é uma pessoa comum, mas Deus escolheu ele para fazer o extraordinário, né? Então, se a gente pedir a intercessão dele por algo que a gente precise, é muito mais fácil que ele consiga e obtenha essa graça de Deus para nós. Agora, uma coisa muito curiosa. Lembra que a gente falou outro dia que a fé sem obras é pobre? Não faz sentido? A mesma coisa, aqui a gente vai reforçar que para o católico cristão a fé precisa de obras. Tem um exemplo aqui de São Padre Pio. Então, como ele tinha muitas pessoas que o seguiam, né, muitos filhos espirituais que ele rezava, que se confessava com ele, muitas pessoas de influência, então ele conseguiu várias doações e ele tinha esse desejo de abrir um hospital para curar também as enfermidades do corpo. Esse hospital foi construído, esse que aí tem, somente com doações, chamado Casa Alívio do Sofrimento. Então, no campo da caridade social, ele também se esforçou para aliviar os sofrimentos e as misérias de tantas famílias. Então, essa casa ela foi fundada em 1956. Hoje, ele é um dos hospitais mais importantes da Itália. Ele foi idealizado há quase 65 anos atrás por Padre Pio, né, no sul do país, na região da Puglia, que é lá em São Giovanni Rotondo, né? Ele conta com uma estrutura de última geração, tem os melhores equipamentos. Só que ele é um hospital público, não que ele seja sustentado pelo governo de forma alguma. Ele é público porque as pessoas que ali são atendidas não pagam nada. E foi um dos maiores hospitais que deu assistência para as vítimas do coronavírus nessa época. Então foi fundado, né, foi construído por São Padre Pio. Hoje nós temos lá em San Giovanni Rotondo esse santuário. E quando Padre Pio foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, ele foi, na verdade, o Padre Pio, ele passou a ser chamado a partir da sua canonização de São Pio de Pietrelcina. Foi o maior público já visto numa canonização. Você vê como que ele era importante enquanto esteve aqui conosco. Imagine agora que ele habita o céu. Aqui, então, nós temos Padre Pio, que morreu em 1968, com 81 anos. O corpo dele foi exumado em 2008. São 40 anos depois, né? E aí ele foi colocado em exposição pública na cripta dessa igreja de Santa Maria das Graças, lá em San Giovanni Rotondo. O corpo dele é parcialmente incorrupto. Observem a mão ali, ó, vocês estão vendo que os dedinhos são pretos? Estão um pouco decompostos. O curioso é que quando foi aberto não existia nenhum tipo, nenhum cheiro, nenhum odor ruim.
né? É muito comum, eu vou falar para vocês um pouco, são vários santos que têm corpo incorrupto. Eu vou explicar um pouquinho o que é o corpo incorrupto e vou falar dessa parcialidade da incorrupção do Padre Pio, né? O corpo incorrupto é um corpo humano que apresenta a propriedade sem que tenha sido usado nenhum método de embalsamento, de não se decompor após a morte. É um fato que é considerado por vários religiosos como milagroso, né? E o termo figura em senso comum dessa forma mesmo, né? Como algo milagroso. Esse tipo de milagre só acontece na Igreja Católica. Uma coisa curiosa, depois que a gente teve o grande cisma da Igreja Oriental Ocidental, nunca mais nós tivemos esse tipo de milagre na Igreja Oriental, somente na Igreja Ocidental. Isso prova que essa essência não quer dizer que eles não possam fazer parte desse corpo místico da Igreja. Podem, né? Porque a cabeça é Cristo. Mas uma vez que houve essa cisão, esses milagres eles permanecem na Igreja Católica. Esse fenômeno da incorruptibilidade, ele pode ocorrer com o corpo inteiro ou apenas uma parte do corpo. A gente tem o caso de Santo Antônio, né? Que era ele tinha o grande dom da pregação. A sua língua, ela permaneceu incorrupta, ela não foi deteriorada. Então ela se mantém em exposição à língua até hoje, sem que esteja sob refrigeração ou alguma substância que possa mantê-la, não. Simplesmente o corpo ou parte do corpo se mantém incorrupto. Não é explicado pela ciência. É a mesma coisa que você pegar um pedaço de carne de um animal e você deixar fora da geladeira. Imagine quanto tempo que aquilo apodrece. Muito rapidamente. Assim é o nosso corpo, né? Assim que a gente decompõe essa matéria. Agora, os santos que não têm esse corpo corrompido dessa forma, isso é algo que não dá para explicar pelas ciências, né? A natureza não tem como explicar, vai além das leis naturais. Muitos santos têm, inclusive, odor agradável. Saem perfume, mesmo depois de mortos, esse corpo incorrupto, eles exalam perfume. E para finalizar aqui, né, Papa Francisco fazendo uma visita a São Giovanni Rotondo e fazendo as suas orações, né, diante do corpo que está em exposição de São Padre Pio. Então, para finalizar, a gente pede que São Padre Pio de Petreutina rogai por nós. Então, agora nós vamos finalizar e se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai responder. Então, vamos finalizar com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.